versículo de hoje? Sim! Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18, 14b. Vamos orar! Papai do céu, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana, e que o Senhor fale conosco na nossa historinha de hoje. Cuide de cada um. Em nome de Jesus, amém! Amém! Vamos para a história de hoje! Como eu gosto de acordar bem cedinho para fazer a minha oração. Essa sombra embaixo dessa árvore é perfeita para minhas conversas com Deus. Olá, preciosa! Tudo bem? Oi, Samuca, tudo bem? Por que você acordou tão cedinho hoje? Eu acordei bem cedinho para vir fazer a minha oração. Embaixo dessa árvore. Olha como o dia tá bonito. Tá lindo mesmo. É tão gostoso começar o dia orando, não é mesmo? Essa árvore dá uma sombrinha tão gostosa. É um lugar ótimo para falar com Deus. Sim, eu estava pensando sobre isso agora mesmo. Eu amo a sombra que dá essa árvore. E como estão as suas orações, preciosa? Eu estou bem melhor, Samuca. Hoje eu consigo conversar com Deus como se fosse um amigo meu. Como se estivesse falando com você agora. Isso é ótimo, minha amiga. Eu já até sei qual parábola eu vou te contar hoje. Vai ser a parábola do fariseu e do publicano. Fariseus são aquelas pessoas que diziam que faziam tudo certo, mas na verdade acusavam tudo de fazer errado, não é? Isso mesmo! Eles achavam que não erravam, só os outros que faziam coisas erradas. Mas o que é um publicano? Publicano era parte dos judeus, o povo de Deus. Mas eles trabalhavam para pessoas que faziam mal para os judeus. Mas não se apegue a isso. Vamos para a história e já te explico tudinho. Tá preparada? Sim! Um dia, dois homens subiram à igreja para orar. Um fariseu e um publicano. Aí... Como eu amo vir à casa de Deus, orar, cantar. Eu sou muito bom por estar aqui. Tenho orgulho do homem bom que eu sou. De como eu adoro bem a Deus. Como eu faço tudo certo, não faço nada de errado. Minha oração é sempre bonita. Uso belas palavras, por isso oro em voz alta para todos ouvirem. Aqui me parece um bom lugar para orar e todos os que estão aqui me ver. Oh, meu grande Deus! Obrigado porque eu sou um homem muito bom. Porque eu não sou como aqueles homens que roubam, fazem maldades, são pecadores. Obrigado porque eu sempre faço tudo certo, dou dinheiro para a igreja. Obrigado porque eu não sou como esse publicano aqui. Trabalha para os romanos, rouba a gente, faz mal para todo mundo. Nossa, como eu amo vir à casa de Deus. Mas eu sinto que eu sou tão pecador. Não gosto nem de ficar lá na frente. Prefiro orar bem baixinho e ficar mais aqui para trás. Tenho vergonha de falar com Deus porque eu erro muito. Mas sei que o seu perdão me conforta e me ajuda a melhorar. Deus é tão bom comigo. Ó Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Me ajude a melhorar, a ser sempre bom com o meu próximo. Eu preciso do Senhor para conseguir deixar os meus pecados. Amém. E essas foram as duas orações que foram feitas naquele dia, lá na igreja. E qual você acha que foi a melhor, preciosa? Bem, eu tô aprendendo a orar aos poucos, Samuca. Mas o que eu já sei é que não precisamos de palavras bonitas. Precisamos falar com Deus o que sentimos. Pedir perdão pelos nossos pecados e ajuda para melhorarmos.
que todo mundo. E isso não é certo. Somos todos pecadores e precisamos melhorar sempre, não é? É verdade, preciosa. Jesus termina essa parábola dizendo que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Ou seja, quem acha que é bom e não precisa melhorar está longe de Deus. Mas aquele que sabe que erra e pede perdão está próximo de Deus. Nossa, Samuca, que lição legal essa! A gente precisa ser a gente mesmo perto de Deus, não é? E Ele vai melhorando a gente aos pouquinhos. Isso mesmo, minha amiga. Reconhecer que precisamos de Deus é ser humilde. É uma lição muito importante. Obrigada pela história de hoje, Samuca. Por nada, minha amiga. Agora já vou começar a preparar a próxima lição. E qual vai ser? Eu ainda não sei. Vou ter que pedir ajuda pra vovó. Eu acho que já estão acabando as parábolas que eu conheço. Me ajude a achar, Ana? Claro! Ela deve estar fazendo a caminhada dela. Deve estar próxima da cerca. Vamos lá então! Vamos! Que grande amor Deus tem para conosco, né? Isso é uma bênção, é uma bênção. Poder louvar a Deus, poder cantar e exaltar o nome dEle é um privilégio para nós. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Salmos. Durante todo esse tempo, iniciamos no começo do ano, nós temos estudado uma série de Salmos e hoje nós vamos dar continuidade a essa série. Gostaria de pedir que você abrisse comigo no Salmo de número 100. Salmo 100. A versão que nós usamos aqui na igreja é NVI, Nova Versão Internacional. Se você estiver sem a Bíblia, quiser acompanhar, nós vamos projetar ali no telão também. Ou então você pode acompanhar aí da sua Bíblia, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra se encontra aberta diante de nós e nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz. Nós pedimos ao teu Santo Espírito que traga iluminação à nossa mente, que nós possamos aprender mais do Senhor, que nós possamos não sermos somente ouvintes, mas também praticantes daquilo que vamos aprender. Fica conosco nessa manhã, ó Deus, nós dependemos totalmente de Ti. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes de nós entrarmos exatamente no texto, eu gostaria de trazer um pouco do contexto desse versículo, né, dessa passagem de Salmos. Em Jerusalém havia um templo que havia sido construído, e nesse templo o povo se reunia para adorar a Deus, para realizar ofertas no templo, para que pudessem se encontrar ali. E eles faziam isso de acordo com normas, de acordo com ordenanças que Deus havia dado na lei para eles. E o que era o templo? O templo era realmente uma estrutura física. E era um local ali onde Deus habitava no meio do povo. E qual o propósito de se ter um templo naquela época?
O templo era para manter a presença de Deus no meio deles. Então havia esse templo e Deus habitava ali no meio deles, no templo. Quem cuidava do templo eram os sacerdotes. Os sacerdotes cuidavam do templo e a presença de Deus era mantida ali no templo, naquele lugar físico, conforme os sacerdotes mantinham a pureza e a santidade daquele local. Os sacerdotes controlavam todo o acesso aos recintos sagrados que haviam ali no templo. O objetivo do templo, diferente do que muitos pensam hoje quando nós pensamos em templo, né? Na igreja física, o objetivo do templo naquela época não era o culto coletivo. Não era para isso que existia um templo, apesar de haverem ali cultos coletivos de tempos em tempos. Mas uma vez que a prioridade era manter a santidade dentro desse templo, era natural que houvesse ali adorações a Deus, né? Exaltação a Deus. Uma informação interessante é que 1/3 do livro de Salmos é sobre o louvor a Deus, sobre louvarmos a Deus. E todos esses salmos, eles são encontrados tanto de forma individual, como também de forma coletiva. Esse salmo específico que nós lemos hoje, é uma convocação a um desses cultos coletivos que o povo fazia ali no templo. Então o salmista está chamando o povo para que se reunissem ali no templo, para adorarem a Deus com cânticos, com louvores, com ações de graças, e fazendo isso sempre com alegria no coração. Alguns estudiosos, eles vão dizer que esse salmo, ele era entoado durante uma entrada festiva ao templo. Enquanto eles entravam no templo, eles iam entoando esse salmo de uma forma festiva. E também faziam isso durante as ofertas que haviam ali no templo, né? Mas uma coisa é certa, esse salmo é uma convocação para que todos os povos se reunissem para adorar, servir, louvar e agradecer a Deus com alegria nos corações. Com isso em mente, eu gostaria de pedir que você voltasse ao texto comigo. Nos versos 1 e 2, nós vamos observar que o salmista está dando algumas recomendações antes do povo entrar no templo. O verso 1 e 2 vai dizer: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Aqui é como se fosse um pré-aquecimento. Quem joga bola aí sabe como é que funciona, né? Você não chega e já entra no campo e sai correndo igual doido. Não, você faz um pré-aquecimento, né? Tem um pré-jogo ali onde você alonga, onde você aquece para você já entrar no campo pronto para jogar. Aqui é como se fosse um pré-aquecimento que o salmista está falando para o povo. Antes de vocês entrarem, eu já quero pedir que vocês já comecem a se alegrar. Eu preciso que vocês tenham alegria no coração. E é interessante porque essa alegria que o salmista pede nos cânticos é uma resposta que o povo deveria dar a Deus. Deus é quem dava a alegria ao povo, então nada mais natural de que essa alegria viesse de Deus e voltasse para Deus em forma de louvor, de adoração e de gratidão a Ele. Então o verso 1 e 2 é esse pré-aquecimento antes de entrarem. O verso 3, ele diz o seguinte: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Aqui nós temos duas informações muito interessantes. A primeira, ela está na parte A do verso. Ele diz o seguinte: reconheçam. Reconheçam. Algumas outras versões vão dizer: sabei, reconhecei, lembrem-se que o Senhor é o nosso Deus. Antes de tudo, o povo deveria ter um reconhecimento de quem Deus é, o único Deus santo. A adoração do povo, ela deveria fluir primeiramente da compreensão da divindade de Deus e da rejeição dos falsos deuses. A parte B diz o seguinte: foi Deus quem os fez,
e que eles pertencem a Deus. O salmista está trazendo à memória do povo a lembrança da aliança que Deus tinha feito com eles. Deus havia separado o povo para ser dele, Deus os havia escolhido. Então o salmista está falando, lembrem-se que só existe um Deus, um único Deus, e vocês foram escolhidos por ele. Vocês agora pertencem a um povo que agora é um povo que é do próprio Deus. E aí ele continua evocando a imagem do pastor e das ovelhas. E aqui também é muito interessante, ele diz o seguinte: somos rebanho do seu pastoreio. No Antigo Oriente Próximo, tanto os reis como os falsos deuses eram chamados de pastores. Eram chamados de pastores, eles eram retratados como pastores do povo. Essa imagem do pastor e das ovelhas era algo de fácil entendimento para o povo daquela época, porque eles estavam acostumados a verem pastores de ovelhas, pastores de rebanhos. Para a gente não tem muita noção, porque hoje em dia não é tão comum a gente ver isso, mas para o povo daquela época era comum. As ovelhas, elas são animais que são totalmente dependentes do seu pastor, totalmente. As ovelhas são animais que não enxergam bem, são animais que vivem em bando, são animais que precisam de orientação, direção, cuidado e proteção. E é interessante também observar que a Bíblia ela usa muito essa figura, se referindo a Deus como pastor e ao povo como rebanho. Nós vemos isso, inclusive, o próprio Jesus dizendo o seguinte, que Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas e dá a vida por elas. Está lá em João 10. Outra passagem, nós lemos Jesus dizendo o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 9, verso 36. Então, quando o salmista chama a memória do povo essa imagem, é como se ele estivesse falando para eles: lembrem-se que vocês são um povo que tem um pastor fiel, um pastor que cuida de vocês. E lembrem-se que vocês, como ovelhas, vocês dependem totalmente do pastor. Vocês têm que ter a dependência total de Deus para que vocês sobrevivam. E aí agora nós chegamos no verso 4. Agora é o jogo. Agora chegou a hora deles entrarem no templo. E aí ele diz: entrem por suas portas, pelas portas do templo. De que forma? Com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Agora sim, eles estão entrando no local para o culto coletivo. Eles estão entrando nos átrios ou no pátio do templo. Eles passam pela porta e se dirigem ao pátio do templo. Ali eles iriam se reunir. Para quê? Para dar graças, para entoar louvores e para bendizer o nome de Deus. Ou seja, nesse local eles deveriam enaltecer a Deus, glorificar o nome de Deus. Eles deveriam oferecer cânticos a Deus, cânticos de admiração ao único Deus, ao Deus que os chamou, ao Deus que fez uma aliança com eles, ao Deus que era o pastor da vida deles. E no verso 5 o salmista vai dar a razão por que eles deveriam fazer tudo isso. Ele vai dizer o porquê. O verso 5 diz: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Algumas versões vai dizer porque o Senhor é bom. Por quê? O motivo é esse: Deus é bom. E essa bondade de Deus está intimamente ligada ao seu amor e à sua fidelidade, que são eternos. Eternos. O que deveria estimular o coração do povo a adorar a Deus, a louvar a Deus, a se reunir, a ir ao templo, a se reunir coletivamente e dar graças a Deus? Qual a motivação do coração?
A motivação é o próprio Deus. A motivação são os atributos que ele dá aqui de Deus. Ele cita 3 atributos de Deus. O povo poderia celebrar a Deus, por quê? Porque Deus se importava com eles. Deus cuidava deles. Deus é um Deus pessoal. O Deus Todo-Poderoso estava cuidando deles de geração em geração. Quer motivação maior que essa? Saber que o próprio Deus, que é bom, que os ama, que é fiel. Quer motivação maior que essa? Agora que nós entendemos o texto, o contexto, quais são algumas aplicações que nós podemos trazer para as nossas vidas e para o nosso contexto hoje? Para a nossa vida hoje aqui, 2021, Itajubá. Qual no nosso contexto? Vivendo uma época de pandemia. Beleza, entendi, mas como que eu posso aplicar isso na minha vida? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é a seguinte: nós precisamos valorizar a nossa comunhão, a igreja local. Nós precisamos valorizar isso. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis para a igreja de uma forma geral. A falta de ajuntamento tem nos prejudicado muito, muito. Nós temos visto muitos irmãos e irmãs desanimando de congregar. Nós temos visto muitos irmãos e muitas irmãs abandonando a fé. Nós temos conversado entre nós, a liderança, e também com pastores de todo o Brasil e até de fora do país. E a resposta de todos é quase sempre unânime. Parece que a igreja está começando do zero de novo. Porque a igreja está tendo que se reinventar. Nós fomos feitos para viver em comunhão. Nós fomos feitos para viver juntos. E como tem sido difícil esse tempo de isolamento, de não poder estar junto, de não poder tomar um café, de não poder se reunir, de não poder fazer um almoço, de não poder fazer um churrasco, de não poder... como está sendo difícil. E a igreja está passando por esse tempo. Nós precisamos urgentemente dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus por misericórdia. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a Deus e pedir: Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja. Graças a Deus que ainda nós podemos estar aqui, mesmo que dessa forma, com distanciamento, com máscara, sem o nosso cafezinho ali na entrada e na saída, sem os nossos bate-papos no final. Nós temos esse privilégio de estarmos juntos, mesmo que não da forma que nós gostaríamos. E nós precisamos, nessas reuniões que nós ainda estamos tendo, nos apresentarmos a Deus com alegria de coração, louvando Ele, exaltando o nome dEle, celebrando a Deus. Nós precisamos. Hoje de manhã, eu ouvi um áudio do Emanuel, que é o meu sobrinho, né? A minha irmã mandou um áudio para minha esposa, e aí depois eu ouvi ali. Ele chorando porque queria vir na igreja. Chorando, sabe? Chorando assim de soluçar, né, Mi? E olha que a minha irmã falou que gravou só o finalzinho do áudio, porque desde manhã ele estava querendo vir na igreja. Queria porque queria vir na igreja. Sabe, eu fiquei pensando, quantos de nós temos a oportunidade, quantos de nós podemos estar aqui, quantos de nós podemos vir aos cultos, mas a gente não está nem aí. Tudo é prioridade para nós, menos a igreja. Nós programamos os nossos domingos com várias coisas, e se não der tempo, a igreja é a primeira a ser cortada das nossas agendas.
Eu posso domingo jogar bola, eu posso domingo ir na piscina, eu posso fazer tudo, mas igreja não é prioridade para mim. Sabe, que Deus nos dê um coração igual de uma criança, igual do Emanuel, de chorar quando você não puder vir ao culto, de quando você estiver impossibilitado de vir realmente. Nós temos muitos irmãos e irmãs na fé, espalhados por esse mundo afora, que gostariam de estar aí, onde você está, sentado, ouvindo uma palavra, podendo carregar a sua Bíblia e podendo ler a Bíblia a hora que você quiser, o momento que você quiser. Mas eles estão impedidos, ou porque são perseguidos, ou porque estão adoentados, ou porque estão em isolamento, ou porque estão em hospitais, mas eles dariam tudo para estar aqui agora. E nós, que temos saúde, que temos a liberdade, fazemos tudo, menos querer vir à igreja, menos querer estar junto com os irmãos, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o nome dEle e trazer os nossos corações alegres aqui, com ações de graças, como o salmista ordena que o povo fizesse, agradecendo a Ele por saúde, por vida, por emprego, por trabalho, por família. Não queremos. Que Deus nos dê corações como de criança, como de uma criança que chora de manhã, querendo vir ao culto, mas não pode. Que o Espírito Santo possa nos dar um coração dessa forma. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Deus, me dê um coração que priorize a igreja local, que priorize, que valorize o culto, que valorize o estar entre irmãos, porque é no meio da igreja, é no meio da congregação, é aqui, enquanto nós estamos reunidos, é que Deus ordena as bênçãos dEle. Isso automaticamente nos leva ao segundo ponto, daquilo que nós podemos fazer e devemos trazer como aplicação para nós. Nós precisamos conhecer a Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós teremos prazer em estarmos juntos. A nossa adoração coletiva, e também a adoração particular, ela fluirá primeiramente da compreensão de quem Deus é. Ele começa o versículo dizendo: sabei, reconhecei, reconheçam quem Deus é. Nós só vamos conseguir adorar de forma coletiva, nós só vamos conseguir trazer uma adoração sincera para Deus e ter essa motivação se a gente saber quem Deus é. E como nós podemos conhecer a Deus? Como que Deus se revela para nós? Através da sua palavra. Deus se revela para nós através da palavra. Esse é o meio mais comum de Deus se revelar a nós, é as Escrituras. Essa é a forma que Deus escolheu se revelar. Ele decidiu se revelar à humanidade através das Escrituras. Se você quer conhecer a Deus, vai para a palavra. Existe uma frase muito interessante de um pregador chamado Leonard Ravenhill. E ele diz o seguinte: o objetivo de conhecer a palavra de Deus é conhecer o Deus da palavra. Interessante, né? Você conhece a palavra para conhecer o Deus da palavra. E nós precisamos conhecer a Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos pensar um pouco. Faça uma autoanálise nesse momento. Quero te convidar a isso. Faça uma autoanálise nesse momento. Se nós não estamos tendo esse prazer de adorarmos a Deus com um coração alegre, se nós não estamos tendo esse prazer de estarmos juntos, rendendo graças a Deus, nos cultos coletivos e na adoração particular em nossos lares, porque se a gente não quer vir à igreja, se a gente não quer estar junto com os irmãos, dificilmente a gente vai estar fazendo isso em casa, de forma individual. Será que não está faltando o reconhecimento de quem Deus é?
Será que não está faltando rejeitarmos alguns ídolos que estão em nossos corações? Será que não é isso que tem nos atrapalhado? Eu gostaria de te convidar agora para a gente ir para o nosso último e terceiro ponto. E ele está intimamente ligado ao segundo, que está ligado ao primeiro ponto. Quando nós reconhecemos quem Deus verdadeiramente é, isso automaticamente nos levará à adoração correta. Quando nós conhecemos a Deus, o nosso coração passa a ter a motivação correta para adorá-lo, para exaltar o nome dele, para bendizer o seu santo nome. E qual que é essa motivação? A motivação é o próprio Deus. Quando nós observamos no verso 5, o salmista ele cita 3 atributos de Deus. Deus é bom, Deus é amoroso e Deus é fiel. Ele fala assim: vocês fazem isso, vocês se reúnam no templo, vocês adorem, vocês derramem seus corações com alegria, com ações de graças. Por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é amoroso, porque Deus é fiel. Só que muitas vezes nós temos procurado a Deus somente quando Ele pode fazer algo por nós. Nós nos achegamos diante de Deus mais procurando aquilo que Ele pode fazer do que quem Ele é. Procuramos mais as mãos do doador do que o próprio doador das bênçãos. Quantas vezes nós não nos chegamos até Deus, às vezes até tentando barganhar com Ele. Ó Senhor, se o Senhor me der isso, então eu começo a ir na igreja, tá bom? Ó Senhor, se o Senhor fizer isso aqui para mim, então eu vou começar a ajudar os necessitados. É sempre uma forma de barganha. Ó Deus, ajuda eu a conquistar tal coisa, então eu começo a ler a Bíblia. Mas não! Nós temos que buscar a Deus por quem Ele é, nós temos que adorá-lo por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Deus é bom, Deus é amoroso e Deus é fiel. O primeiro atributo, Deus é bom. Lembre-se disso, o nosso Deus é um Deus todo bondoso. Se nós conseguirmos manter essa verdade em nossa mente, a nossa perspectiva vai mudar completamente. Nós vamos conseguir enfrentar as dificuldades das nossas vidas de outra forma. Lembre-se disso. O nosso Deus é um Deus todo bondoso. Não importa a situação pelo qual nós estamos vivendo, não importa. O nosso Deus é um Deus todo bondoso. Se nós pertencemos a Deus, Ele tem cuidado de nós. Nós somos dele. Nós agora somos rebanho do pasto dele. Nós somos o seu povo. Ele nos escolheu, Ele nos chamou. E Ele é bom. Ele é bom. Às vezes passamos por dificuldades, e passamos. O Evangelho não diz que a vida cristã é um mar de rosas. O Evangelho não promete que se você crer em Cristo, você não vai mais sofrer. Pelo contrário, o próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Cristo, o nosso Senhor, venceu o mundo. A diferença do cristão para o ímpio é que ambos passam por dificuldades e tribulações, mas o cristão tem Deus ao lado dele para ajudá-lo, para fortalecê-lo, para consolá-lo, para guiá-lo, para pastoreá-lo. Deus tem cuidado de nós. O segundo atributo que o salmista diz, Deus é amoroso. Algumas versões vão dizer, Deus é misericordioso. E esse amor e essa misericórdia de Deus estão intimamente ligados à aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Deus separou um povo para Ele, o Israel de Deus, que hoje somos nós.
Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, desde que nós estejamos dispostos a confessá-lo e abandoná-lo. O profeta Jeremias escreveu o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A misericórdia do Senhor se renovou hoje sobre a sua vida, a hora que você abriu os seus olhos, a hora que você acordou e foi se preparar para vir ao culto. Deus renovou as misericórdias dele sobre você e sobre mim. E são essas misericórdias os motivos pelo qual nós não somos consumidos. Grande é a fidelidade de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua misericórdia e seu amor por nós. Porque se não fosse isso, o que seria de nós? Nós estaríamos em grande problema. E por fim, o salmista diz que Deus é fiel. Nós podemos descansar crendo em cada promessa proferida por Deus, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir cada uma delas. Deus é fiel. Que privilégio nós temos de poder descansar nessas promessas, que privilégio, que alegria nós temos em saber que Deus nos escolheu e agora somos o seu povo. Que alegria, que privilégio saber que o Deus Todo-Poderoso cuida de nós. Que alegria e que privilégio nós temos de estarmos juntos adorando a Deus, rendendo graças ao seu santo e glorioso nome. E eu quero concluir dizendo que, diferentemente do tempo em que esse salmo foi escrito, nós sabemos que hoje Deus não habita mais em templo feito por mão de homens, né? Templos feitos por mãos de homens. Isso está em Atos, capítulo 7, verso 48. Hoje em dia, a palavra de Deus nos diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3, em nome de Jesus, ali Deus está. Mateus 18, 20. Deus se manifesta no nosso meio através do Espírito Santo. Deus se manifesta no ajuntamento do seu povo, independentemente do local. Não são essas 4 paredes que importam. O que importa é nós estarmos juntos. O que importa é nós estarmos reunidos juntos. Ali que Deus se manifesta. É nesse momento que Deus ordena as bênçãos. É nesse momento que nós desfrutamos da doce presença de Deus através do Espírito Santo. Nós não precisamos mais de um sacerdote, como na época do templo, para intermediar o nosso caminho até Deus. Nós já temos um sumo sacerdote que fez o intermédio por nós de uma vez por todas, Jesus Cristo. Jesus removeu a barreira de inimizade que havia entre nós e Deus. Aleluia! Mas nós só podemos desfrutar desse momento. Nós só podemos desfrutar dessa grande bênção, dessa grande fidelidade de Deus. Nós só podemos desfrutar disso através de Jesus Cristo. Não existe outro jeito. Não existe outro caminho. E isso é muito sério. Nós só podemos nos achegar a Deus através de Jesus. O próprio Cristo nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Não existe outro jeito de se achegar a Deus. É Cristo quem nos religa a Deus. Somente Ele. Hebreus capítulo 9 vai dizer o seguinte: pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com um sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Jesus Cristo abriu para nós um novo e vivo caminho até Deus. Agora nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça. Nós podemos nos apresentar diante de Deus, em nome de Jesus. Porque Ele fez isso por nós. Ele pagou a nossa dívida. Se você reconhece que você não pode se achegar a Deus pelos seus esforços, pelos seus méritos, pela sua bondade, ou por qualquer coisa que você faça, se você deposita toda a sua confiança em Cristo, como seu Redentor, como seu Salvador, então eu te digo, vinde, adoremos a Deus. Já para aqueles que não creem em Cristo, a palavra que eu tenho é: arrependam-se dos seus pecados. Saibam que não existe outro meio para se achegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. É somente crendo em Cristo, e esse é o meu apelo para você. Creia nele, confesse os seus pecados a Ele, e então passe a fazer parte do povo de Deus, o povo da cruz. Deus deseja uma resposta alegre, de adoração e de louvor, por causa da sua graça para conosco. Vamos orar? Senhor, nós nos achegamos diante de Ti nessa hora, como igreja, como o povo da cruz que se reúne para exaltar, para adorar, para bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Nós declaramos que não existe outro Deus além de Ti. Nós Te damos graças, porque o Senhor enviou o Seu único Filho para nos religar a Ti e para nos salvar, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor, Pai, continue falando aos nossos corações através do Espírito Santo. Que nós possamos ter o desejo de conhecer cada vez mais o Senhor, de buscar o Senhor, de nos envolver mais com o Senhor através da palavra, através da comunhão, através da adoração. Que nós possamos buscar o Senhor cada dia mais. Desperta em nosso coração esse desejo, ó Deus. Esse desejo de conhecermos mais a Ti, que o Teu Espírito Santo possa trazer aos corações o reconhecimento da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo possa levantar aquele que está abatido, possa renovar as forças daquele que está desanimado. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, cheios de Ti, Pai, cheios de desejo, Pai, de Te buscar mais. Perdoe os nossos pecados, ó Deus, perdoe as nossas falhas, perdoe por nós colocarmos tantos ídolos, ó Deus, em nossos corações e deixarmos o Senhor sempre em segundo plano. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, ó Deus, nos ajude. Nós dependemos do Senhor, Pai, em todo o tempo nós dependemos do Senhor.
Que o teu nome, Deus, seja exaltado em nós e através de nós. É assim que nós oramos, já agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.